Alô, nono ano, tudo bem? Espero que estejam bem, sim. Vamos lá para a nossa aula de hoje. A gente fechou o primeiro capítulo, né, que é a primeira etapa aí do primeiro bimestre. Fizemos uma atividade avaliativa que vale como prova, e agora estamos dando início ao nosso segundo capítulo, né, que é a segunda parte do primeiro bimestre. Então, a gente vai começar aí no segundo capítulo, eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente já começou falando sobre globalização, né? No primeiro capítulo, a gente também falou algumas coisas em relação à globalização, e agora a gente vai estar falando sobre os efeitos, né? Globalização e sociedade. Quais os efeitos que essa globalização causa na sociedade? Já que a globalização é toda a estrutura, toda a organização, toda a etapa de um sistema organizacional do mundo, né, como ele se encontra, como é a configuração do mundo nesse período. Então, a gente tem várias partes para estudar. E a parte que a gente vai estar estudando agora é os efeitos da globalização para essa sociedade. Então, vamos lá com a gente. Vou compartilhar aqui com vocês. A partir da página 382. Bom, essa aí é a imagem do início do capítulo 2, né? Tá trazendo aí como título Sociedade e Globalização. Tá mostrando pessoas diferentes, né, se encontrando aí numa região, né, um ponto turístico. E vamos lá para a nossa próxima página. 384. A gente vai começar falando aqui dos diferentes efeitos. Deixa eu mudar a configuração para a gente ver só a página que a gente vai ler. Então vamos lá. Bom, os diferentes efeitos da globalização na população mundial. A globalização caracteriza uma integração cada vez maior e mais intensa entre lugares e pessoas. Há uma clara conexão que influencia questões políticas e culturais e que quase simultaneamente são compartilhadas entre os mais diferentes lugares do mundo. Meios de transporte mais eficientes têm proporcionado de maneira rápida e com ampliada capacidade o deslocamento de cargas e pessoas, assim como meios de comunicação potencializados por alta tecnologia, permitem o contato e a transmissão de informações praticamente simultâneos à ocorrência de um fato. Esses avanços, que permitem uma intensa integração de pessoas, mercadorias e informações, têm dado a impressão de que as distâncias diminuíram, de que o mundo é mais acessível a todos e de que o tempo entre os acontecimentos foi reduzido. Isso é o avanço desse período aí de globalização que, como a gente falou no início, é viabilizado aí pelos meios de transporte e meios de comunicação. À medida que a tecnologia avançou, né, e agora continua avançando, existe a possibilidade dos lugares estar conectados, tanto se conectando, indo ao local, como enviando mercadoria, como também se comunicando. Um complementa o outro. A comunicação, ela viabiliza essa ida, essa propaganda, essa ida e volta, esse fluxo, né? O que a comunicação cria o meio de se expor, apresentar um local, combinar sobre esse local, negociar algumas mercadorias para que as pessoas consigam comprar de lugares distantes, consiga vender, consiga ter essa troca através da comunicação, a esse combinado, a essa venda, a essa propaganda, a essa forma de promover algo. E, através do meio de transporte, você consegue enviar essas mercadorias e consegue também se deslocar de um local para outro, seja por motivo turístico, seja para comprar, seja porque comprou, seja para visualizar, seja para conhecer, mas sempre vai ter essa possibilidade de fluxo por esses dois meios.
ou meio de comunicação ou meio de transporte. E dentro desses tipos de serviço, né, desse conjunto de serviços, há as suas variações aí. Vários tipos de meios de transporte, vários tipos de meios de comunicação. Isso fez com que o mundo parecesse menor, né, e mais acessível a todos, como disse o texto. Mas tudo isso que cria essa dinâmica, esse fluxo, ele pode trazer algumas consequências, tanto boas quanto ruins, né? Esses são os reflexos do período de globalização. Então, vamos lá. Se por um lado temos uma parcela da população mundial totalmente conectada por meio dos mais avançados aparatos tecnológicos que caracterizam o atual mundo globalizado, por outro lado temos uma legião de habitantes vivendo nos mais diferentes países, à margem da facilidade de acesso, contato, interação e fluxo de pessoas, informações, mercadorias e capitais. Então, aqui, a gente precisa frisar isso aqui, porque faz parte do que a gente vai visualizar para a atividade, ok? Então, olha só, se por um lado, parcela da população está totalmente conectada por meio dos mais avançados aparelhos tecnológicos que caracterizam a atual globalização, por outro lado, temos uma legião de habitantes vivendo nos mais diferentes países à margem da facilidade de acesso. Então, enquanto uns estão no centro, né, totalmente conectado, tem uma legião de habitantes que estão à margem de toda essa facilidade de acesso. Então, existe uma diferença aí de povos, né? Facilita, mas tem as suas questões. Configura-se assim uma camada da população que se encontra excluída do atual mundo globalizado e que vive em realidade muito diferente das que são disseminadas pelos meios de comunicação. Então, existe uma parcela excluída, né? Os meios de comunicação divulgam essa facilidade de acesso, mas existe essa realidade aqui de alguns excluídos. A gente vai ver já no mapa. Muitas pessoas, no atual período de expansão tecnológica e informacional, vivem praticamente limitadas a realidades locais, sem experiências externas, não tendo condições de se deslocar nem de ter acesso a bens de consumo. Portanto, o termo aldeia global, que é como o mundo hoje é chamado, né, aldeia global, como se tivesse todo mundo no mesmo ambiente acessível, né, um ambiente pequeno onde todos conseguem circular, utilizando muitas vezes para ressaltar o aspecto positivo da proximidade, né? Então, vamos lá, voltar no início. Portanto, o termo aldeia global, utilizado muitas vezes para ressaltar o aspecto positivo da proximidade, integração entre lugares e pessoas, fica muito mais restrito a contextos empresariais e a alguns grupos sociais, não representando uma realidade mundial, né? Não totalmente, né? Não são todos que estão dentro dessa realidade chamada aldeia global. E o último ponto aí, último parágrafo, não, penúltimo. Desse modo, a globalização traz em si contradições e ambiguidade, né? Então, tem coisas que não estão... Disse uma coisa, mas aparentemente ou na prática é diferente do que se divulga. Que se revelam na exclusão de uma grande parcela da população e que se encontra à margem de dos seus mais variados efeitos positivos e benefícios tecnológicos. Então, há efeitos positivos, né, na globalização que alguns vivem, mas outros acabam não vivendo, são excluídos dessa realidade, né? Vivem à margem, né? Não está no centro daquilo que está acontecendo. Os dados representados nos gráficos da página a seguir trazem alguns exemplos dessa discrepância, ou seja, daquilo que está sendo diferente do que está sendo passado. Então, esse aqui é o mapa mundial, alguns países destacados, né, que mostram aí
tanto o número de pessoas que têm acesso à internet, é um exemplo, né? A gente tem aqui, toda vez que a gente lê um mapa temático, a gente tem que ver qual é, sobre o que ele fala, né? Olhar o tema, usuários de internet, no ano de 2016. Então, aí tem alguns países destacados que estão mostrando usuários de internet em 2016. Tanto mostra o dado por número, né, de habitantes, ou que tem acesso, lembrando isso, e como mostra também a porcentagem dessa população nesse determinado território, que aí está destacado por países. Então, a bolinha rosa, que a gente tem aqui, ó, ela representa usuários de internet, ou seja, o número. E a parte amarela que está do lado da bolinha, ela representa a porcentagem, aqui, ó, okay? Da população que tem acesso à internet. Isso faz a diferença porque se num local o número de pessoas em cada país é diferente. Então, tem lugares que pode ter 1.000 pessoas, tem lugar que pode ter 5.000 pessoas, um exemplo. Né? E se você tem uma porcentagem tem 500 pessoas no lugar que tem 5.000 pessoas, apenas 10% daquela população tem acesso. Mas se você tem um local que tem 1.000 pessoas e 500 pessoas têm acesso, significa que a metade da população está tendo acesso à internet. Então, eles botaram um número para você saber a quantidade e botaram a porcentagem para você saber se há muitas pessoas excluídas. Então, vamos lá. Um exemplo que a gente tem aqui, vamos pegar o Brasil primeiro. O Brasil tem 126 milhões, tinha acesso à internet no ano de 2016. Mas isso representava apenas... Opa, peraí, deixa eu tirar a marcação. Deixa eu ampliar também. Isso representava 61% da população com acesso à internet. Né? Esse dado não está batendo muito não, porque esse número está um pouco exagerado. Aí vamos seguir. Então, isso representava aqui, ó, 61%. De acordo com essa conta aqui, que não está muito correta, não. E Estados Unidos, 245 milhões, tinha acesso à internet, correspondendo a 76% da população. Ou seja, 24% apenas não tem acesso. No Brasil, de acordo com essa conta aqui, 39% não teria acesso. Agora, olha esse país aqui, ó. Mali. 2 milhões de pessoas têm acesso. Isso representa o quê? Apenas 11%. O número é baixo e a porcentagem também. Ou seja, quase 90% da população não tem acesso à internet. Então, só alguns privilegiados têm acesso. A Índia, 391 milhões de habitantes têm acesso à internet. Né? Quase o triplo aqui do Brasil. Né? Quase não, mais do que o triplo do que o Brasil tem. E mais do que os Estados Unidos e muito mais ainda do que o Reino Unido aqui, ó, que tem 62 milhões. Então, aqui, ó, tem mais de 5 vezes o valor que tem no Reino Unido. Então, aqui, ó, 391 milhões e 62 milhões. Um número muito maior. Porém, quando você olha para a porcentagem, ó, na Índia, apenas 30%. E no Reino Unido, 95%. Então, você imagina que numa população total do Reino Unido, apenas 5% da população não tem acesso à internet. Então, pouquíssimas pessoas, comparado ao número total. E, quando você olha na Índia, eles têm um número muito maior de pessoas que têm acesso, porém, apenas 30% da população. Ou seja, 70%, a grande maioria, está sem acesso à internet. Então, muita gente fora aí daquilo que está acontecendo de avanço da tecnologia e desse mundo globalizado. Isso é o que é a realidade do mundo. Então, a globalização facilita algumas coisas, dá acesso a algumas coisas, viabiliza a troca de mercadorias, troca de capitais, né, que é o dinheiro, troca de informações, toda essa troca
mas deixa alguns lugares excluídos e, em alguns lugares, apenas alguns têm acesso a alguns benefícios. Isso vai gerar efeito. E a gente vai ver aqui o próximo passo, que é o efeito que é causado pelo desemprego. Vamos só passar aqui. Direto aqui na emprego. Vamos ler só o início aqui, depois a gente vai para lá. Desemprego, um dos efeitos da globalização. Um dos maiores desafios relacionados ao atual mundo globalizado é que muito ameaça sua perspectiva futura, e que muito ameaça sua perspectiva futura é a questão do desemprego, ou mesmo da precarização do trabalho. Tanto uma como outra situação tem como consequência a queda do poder aquisitivo da população. Então, diminui poder de compra, né? Poder de adquirir bens, porque de um lado ocorre o desemprego, do outro lado ocorre a precarização do trabalho, ou seja, a diminuição de direito, a diminuição da qualidade de trabalho, e isso vai diminuindo. Quando você diminui direito, você diminui o poder de adquirir bens. Então vamos lá, alguns que estão destacados aqui em relação a essa empregabilidade, né? Um deles é que muitos postos de trabalho foram extintos em razão do chamado desemprego tecnológico. Ou seja, aumenta a tecnologia, né? Uma tecnologia que vai substituir aí a mão de obra, então reduz o número de pessoas trabalhando, né? As máquinas ou robôs reduzem o número de mão de obra. Aqui, efeitos. Muitas tarefas que eram realizadas por operários passaram a ser operadas por máquina, passaram a ser feitas por máquina ou robôs, reduzindo o número de empregados ou o número de mão de obra. Quando é por causa do avanço da tecnologia que ocupa o lugar do trabalhador, a gente chama isso de desemprego tecnológico. Próximo aqui. A redução de despesa em favor do aumento da produtividade, consequentemente, refletiu na diminuição de postos de trabalho. Como é que eles diminuem postos de trabalho? Eles vão lá e adapta ou exagera o trabalho, joga para um lado ou para o outro, mas vai tirando algumas tarefas, e isso gera um desemprego estrutural. Ou seja, um desemprego que não é substituído por nada diretamente, indireta vai ser, obviamente, mas é um desemprego estrutural, não vai voltar. Deixa eu apagar que não ficou bom. Então, esse desemprego é chamado de desemprego estrutural. Exemplo, cobrador de ônibus que foi tirado e agora o motorista faz todas as funções, mas não existe mais cobrador de ônibus. Um outro exemplo é aquelas pessoas que ficavam no caixa do mercado para embalar. Essas pessoas não existem mais. Hoje só tem o caixa passa a mercadoria e o próprio cliente embala a sua mercadoria na bolsa. Esse tipo de emprego, que era um empacotador, não existe mais. Isso aconteceu e gerou o que a gente chama de desemprego estrutural. Desemprego gerado para reduzir os gastos com o funcionário. E aí não tem mais volta. Ok? E houve uma questão da precarização do trabalho, que foi a tirada de algumas condições e alguns trabalhos que são feitos de maneira informal. Então, isso acaba quando você faz o trabalho de maneira informal, você não tem sindicato, o salário não respeita o critério do sindicato também, a carga horária pode ser variada, ele perde férias, isso é a precarização do trabalho. Exemplos disso, vamos ver aqui, profissionais que ainda conseguem manter seu emprego em país desenvolvido. Isso é a precarização. Quero destacar aqui que isso gera o aumento da informalidade e a redução dessa perda, ou redução ou perda de direitos trabalhistas, foram intensificados pelo aparecimento de nova forma de emprego. Essa nova forma de emprego é chamada de subemprego. Também não tem todos os benefícios que deveria. Vendedores ambulantes, autônomos, aprendizes,
e trabalhadores temporários. Esses estão em subemprego porque não tem todos os direitos, nem toda a seguridade que tem um trabalho formal. Então, isso aí são os efeitos da globalização. Ok? Nossa aula fica por aqui. A gente vai estar respondendo aí as questões, tratando, por exemplo, a gente vai olhar aquele mapa lá e ver o que tem o país que apresenta maior número. Deixa eu mostrar de novo aqui a vocês, a gente responder. País que apresenta maior número de usuários com acesso à internet e o país com maior porcentagem, né? Então, a gente tem aqui o país com maior número de pessoas é a Índia e o país com maior porcentagem é a Inglaterra, ok? A gente vai ter outra questão aí falando sobre essa questão de empregabilidade. Quando o emprego é substituído por robô, a gente dá o nome de desemprego tecnológico. E a outra questão vai estar pedindo para você dizer sobre os empregos que não têm todos os direitos devidos, né, como ambulantes, autônomos, aprendizes e trabalhadores temporários. Isso aí são subempregos, né, empregos que não têm todos os direitos de um emprego formal. E aí é chamado de subemprego, tá? Essas são as questões que estão para vocês resolverem e está resolvida aí, respondida já com a correção. Entendeu? Então, até a próxima. Bons estudos aí para você. Ok, fechamos aqui.